Apesar da evolução da sociedade e dos novos modelos familiares que passaram a existir, ainda é muito comum a família que a sua manutenção financeira seja atribuída ao marido, ainda que a esposa trabalhe e tenha sua própria renda. Ante essa realidade, quando ocorre o divórcio ou a separação do casal que vivia em união estável, há uma considerável diminuição do padrão de vida da ex-esposa, que pode ingressar judicialmente com pedido de pensão contra o ex-marido. A base legal da obrigatoriedade da prestação de alimentos entre os casados ou conviventes em união estável vem do Código Civil, mais precisamente do seu artigo 1566, inciso 3º, onde determina que é obrigação das partes a assistência mútua. Em regra, quando ocorre o fim do casamento ou da união, termina o dever de mútua assistência. Cada cônjuge e companheiro é responsável pelo seu próprio sustento. Contudo, é possível sim o pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge ou ex-companheiro apenas em determinadas situações e desde que atendidos alguns requisitos. A exceção à regra do não pensionamento ocorre quando um dos cônjuges ou companheiros se encontra incapacitado para o trabalho e desprovido de recursos necessários para sua subsistência. Nessas situações, surge a possibilidade de se pedir pensão alimentícia desde que o outro ex-cônjuge ou ex-companheiro tenha possibilidade econômica de ajudar. Assim prevê o artigo 1694, também do Código Civil. Reitero, então, que representa uma exceção para a fixação de pensão alimentícia, será considerada a necessidade daquele que pede os alimentos e a condição econômica daquele que deve pagar, a fim de fixar um valor proporcional e razoável. Os tribunais brasileiros têm decidido pela fixação de pensão alimentícia por prazo determinado, quando no momento do divórcio ela estava afastada do mercado de trabalho e era dependente economicamente do marido. O perfil das mulheres que cobram os alimentos após o divórcio ou união estável são aquelas que viveram anos fora do mercado de trabalho, se dedicando apenas ao casamento, aos filhos, ao marido e sem exercer atividade remunerada. Quando atinge uma determinada idade, torna difícil se inserir no mercado de trabalho ou até por falta de qualificação. Em tais casos, é reconhecido à mulher o direito de receber pensão alimentícia. Dependendo de sua idade e sendo possível ingressar no mercado ou se qualificar para o desenvolvimento profissional, é fixado um período de tempo para o pensionamento. No momento do divórcio, se o juiz entender que há real necessidade da mulher, poderá fixar a pensão alimentícia vitalícia, ou seja, enquanto esta viver ou caso contraia novo casamento. Mas é importante ressaltar que o juiz estabelecerá o dever dos alimentos após a análise cautelosa da realidade vivenciada por cada casal. Não muito comum, mas também é possível o pagamento de pensão alimentícia em favor do homem ou entre as relações homoafetivas. Isso deve acontecer se ficar demonstrado a incapacidade para o trabalho, que existia dependência econômica e ausência de recursos próprios para se sustentar. Mas vejam, só será fixada a pensão se a esposa ou companheira tiver condições de pagar. Esses casos são mais difíceis de acontecer, como mencionei. Geralmente é a mulher que abandona o mercado de trabalho para se dedicar ao lar e à família. Quanto ao valor a ser fixado, apesar de muitos acreditarem que o percentual é de 30% do salário registrado em carteira, essa não é uma realidade absoluta. Cada caso terá um valor específico com base principalmente na análise pelo juiz do binômio necessidade de quem precisa dos alimentos versus a possibilidade de quem irá pagar. No processo, deverá ser demonstrado por aquele que pede os alimentos o padrão de vida em que o casal estava inserido, a condição financeira do ex-marido e da ex-esposa, qual a real necessidade da pensão alimentícia e o objetivo da pensão.
se é para subsistência ou manutenção do padrão de vida anteriormente vivenciado. Assim, cada caso terá um valor ou percentual único, adequado à realidade das partes. A renúncia e desobrigação de prestar alimentos entre o casal só é válida quando expressa em minuta de acordo ou quando o juiz determina na sentença que decretou o divórcio. Outra situação também recorrente no momento do divórcio ainda questionam se aquele que deu causa ao divórcio tem a obrigação de pagar pensão alimentícia. Não existe mais análise de culpa na ação de divórcio, tampouco para a fixação de pensão alimentícia. O motivo da separação é irrelevante. Certo é que, caso seja comprovado, a partir da análise sobre a possibilidade de quem deve pagar e que não há qualquer necessidade financeira da ex-esposa, não há que se falar em fixação de pensão alimentícia. Se o tema do vídeo pôde ajudá-los, peço que deixem sua curtida, inscrevam-se no canal, compartilhem com outras pessoas. Até o próximo tema, até o próximo vídeo.